Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o historiador Geraldo de Magela, que faz aqui uma avaliação científica sobre a crise da nova república e o papel das organizações sociais democráticas no Brasil para enfrentar e superar essa crise ética, política e econômica. Professor Magela, eu agradeço antecipadamente a sua presença mais uma vez aqui conosco e comecemos pelas delações da Odebrecht na Operação Lava Jato, que são demonstrativo de como o Estado se apropriou, aliás, a iniciativa privada se apropriou do Estado e capturando assim esses interesses do poder econômico. Diante dessa situação, como o senhor avalia hoje a realidade do país antes e pós Operação Lava Jato? Gorete, eu agradeço mais uma vez o convite da TV Assembleia. Eu iniciaria puxando pela memória dos brasileiros daqui de Alagoas que ouviram em 89, durante a campanha presidencial, o candidato tucano Mário Covas dizer que o Brasil precisava de um choque de capitalismo. Eu nunca vi uma frase tão atual quanto essa, né? Vivemos um choque de capitalismo? Não, o pior que não, né? O choque é esse, que não há capitalismo no Brasil, não há concorrência no Brasil, não há como você ter empresas que disputem o mercado. Porque não é uma disputa leal, ética. Não há disputa. Não há crise. Está igual o rap, está tudo dominado. Então, e aí o governo diz que a crise política afasta investidores, que na verdade o que afasta os investidores no país é essa relação, que não é uma relação ética. Mas não afasta investidor. O investidor vem para onde está rendendo. O mais significativo para mim de toda essa fala da delação, das delações, e sobretudo a do capo de Tuticap, o Emílio Odebrecht, que é o grande mafioso apresentado publicamente até agora, né? Porque ainda depois vem a OAS, a Andrade Gutierrez, virão as outras empreiteiras, mas o Emílio Odebrecht sem cerimônia. Ele fala como um chefe de quadrilha mesmo. Ele disse, olha, nós nos preparamos para os negócios no Brasil. Quando nós sentimos a necessidade de saber como é a concorrência, nós fomos para os Estados Unidos, para a Europa, o Canadá, o Japão, etc., e mandamos nossos executivos saber e tratar com o mundo capitalista que tem concorrência. Ou seja, aqui no Brasil não há concorrência. Todas as 15, 16 grandes empreiteiras estavam acordadas há mais de 30 anos, segundo ele. Segundo a Folha de São Paulo, não é mais de 30 anos, porque em 72 ele já estava ganhando obras da ditadura militar em Angra, na construção das usinas nucleares, no Rio de Janeiro, já com carta marcada, sem concorrência, sem nada, com o preço que eles queriam. Tanto é que houve uma CPI fajuta em 1978, que o Jarbas Passarinho foi um dos relatores, e livrou a cara da Andrade, da Odebrecht. Então, esse domínio das empreiteiras e das outras empresas sob o Estado brasileiro não é de hoje, não é uma obra do PT, nem uma obra tucana, muito menos uma obra tucana. Isso é uma obra que vem sendo construída desde da ditadura e até militar, antes da ditadura. O que aconteceu com o Juscelino, o domínio das empreiteiras para construir Brasília. Com o Vargas não foi diferente. O que não tinha é o volume e a sofisticação da organização dos negócios com o Estado. Mas o domínio das empreiteiras, sempre as empreiteiras dominaram o governo brasileiro. Então, desde aquela época que o Estado brasileiro foi capturado pelos interesses privados. Sempre. O livro de memória, Minha Razão de Viver, do jornalista Samuel Weiner, ele diz, eu corrompi e fui corrompido. Isso ele tratando da relação dele com as empreiteiras, para manter o jornal Última Hora como um bastião de defesa do governo do Getúlio.
Está lá escrito no livro de memória do Samuel Weiner. Então, a corrupção, o domínio e a não concorrência no Brasil sempre foi a ordem estabelecida. Pode-se dizer, então, que a corrupção ganhou um caráter sistêmico no Brasil nos últimos 30 anos, professor? Não, corrupção sistêmica não. Desde sempre. Desde que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, que começaram a organizar desde a colônia, que tem corrupção. O que sofisticou e entre o Odebrecht avô, o Odebrecht pai e o Odebrecht filho, o Marcelo Odebrecht, o que houve foi a sofisticação. E essa sofisticação, eles mesmos confessaram que ela ocorre agora, nesses últimos 10 anos, com esse esquema estruturado, etc. Porque o volume foi tão grande e o crescimento por dentro das obras públicas e o domínio que eles exerciam sobre o Estado brasileiro e sobre os políticos mais importantes e mais relevantes do Brasil, está sendo demonstrado agora. Então, podemos entender que cai por terra a falácia da Operação Lava Jato de que a corrupção era coisa dos últimos governos no Brasil. Não, ela não chega a ser uma obra que a gente possa dizer. Essa é a grande obra do Fernando Henrique, que conseguiu privatizar quase tudo no Brasil. Nem do Fernando Henrique ela é uma grande obra. Ela é uma obra também do Fernando Henrique, como foi do Lula, da Dilma e está sendo do Temer. E possivelmente será do próximo. Porque a corrupção, você não acaba com a corrupção nem por decreto, nem pela Operação Lava Jato, nem com polícia na rua. Se acaba a corrupção, a sociedade vigilante, a transparência nos negócios do Estado. Quanto mais transparência, quanto mais liberdade de expressão, mais instrumentos você tem de coibir a corrupção. E quando o senhor fala que vai passar do Temer para o próximo governo, a gente observa a tranquilidade com que o governo está conduzindo essas reformas antipopulares que tiram direitos, digamos assim, de mais de 30 anos também, dos trabalhadores brasileiros, de uma forma tranquila, como se não houvesse Operação Lava Jato, investigação, como se o governo não tivesse 8 ministros, né, delatados e investigados. Como fica essa situação? É patético, né? Veja que o próprio Odebrecht assume que deu 50 milhões para o Eduardo Cunha comprar deputado para aprovar o impeachment. O presidente do Tribunal de Contas da União sofre acusações de delatores que recebeu propina. Um outro ministro do Tribunal de Contas também sofre acusações. O filho de um membro do Tribunal de Contas, de um ministro do Tribunal de Contas, era o intermediário dessas coisas. Então, e é essa gente que vai julgar contas no Brasil? É essa gente que tem condições morais de julgar conta no Brasil? Então, a imoralidade do Temer, com aquela fanfarronice de falar um juridiquês para ninguém entender, para dar um tom de homem culto e de um jurista, não é nada disso. É um político, um deputado de rodapé de empreiteira. Não é nada disso, é uma farsa, né? Então, nós estamos diante de um governo que é uma quadrilha. Efetivamente é uma quadrilha. O outro vai negociar gabarito de edifício na praia de Salvador. Então, você está diante de uma situação que a sociedade brasileira, perplexa, ela reage, ela é estimulada a reagir numa determinada direção. E agora, com o golpe consolidado, os efeitos do golpe político começam a ser perpetrados contra a população e, sobretudo, contra os pobres. Veja que o próprio Temer, ele disse, não, 63% dos brasileiros que são da Previdência Social, eles não estão preocupados, eles não estão se mobilizando, porque ganham um salário mínimo. Como se o salário mínimo do Brasil fosse o suficiente para o sujeito manter a sua família. Pois é. Então, isso é o motivo que, segundo ele, essas pessoas não estão preocupadas, porque ele vive num mundo de autista, no mundo de quê? No mundo de bobs.
Porque os que estão ganhando salário mínimo, que estão vivendo nas favelas, nas obras de construção civil, no desemprego, essas pessoas estão preocupadas com não ter salário, por não ter emprego e por não ter a Previdência. Essas pessoas estão preocupadas e muito. Por que a corrupção sistemicamente ocorrendo no Brasil, de há muito, até o Emílio Odebrecht deve ter dito que a grande mídia já sabia de tudo isso e nunca se denunciou. O que ocorre para que a Operação Lava Jato centralize as denúncias até bem pouco tempo, em cima do Partido dos Trabalhadores apenas, o que conduziu a grande mídia a levantar o questionamento também, a impulsionar as manifestações de rua, a acontecer até o impeachment da presidente Dilma? Mas porque é ideológico. O roubo não é ideológico, agora a perseguição é ideológica. Ela tem um foco. É o Partido dos Trabalhadores e é o Lula. Durante a semana... Não podemos isentar tanto o Lula quanto Dilma, quanto isso... da responsabilidade. Não, eles também têm que responder por tudo que fizeram. A acusação em si, nem contra o Fernando Henrique, nem contra o Lula, a acusação em si, ela é a condenação. A acusação, quem acusa tem que provar. O sujeito que delata, ele tem que provar. Não basta dizer que eu reuni com ele, mas não tinha ninguém presente. Isso aí, o cara para sair dos 30 anos de cadeia, ele vai falar da mãe, do avô, do bisavô. Tanto do Fernando Henrique quanto do Lula. Só que quando você vê no noticiário da Globo, você tem, durante aquela semana inteira de massacre do antijornalismo, jornalismo marrom, você teve uma semana de massacre contra o Lula e os petistas. Você tem lá, foi feito o cálculo no observatório lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você tem mais de 3 horas de noticiários focados no Lula. E tem alguns minutos no Geraldo Alckmin, alguns poucos minutos no Serra, alguns poucos minutos no Fernando Henrique, pouquíssimos minutos no Fernando Henrique, citações, no outro dia já não se fala mais nada. E quase nada de Aécio, né? Aécio, pouquíssimo. Para não dizer, não, aqui, todo mundo foi citado. E hoje todos estão Você é citado, investigados. Você me acusa no jornal e vai dando a sentença, dizendo que aquilo é jornalismo, durante 10, 15 minutos em rede nacional. E para o outro eu dou 45 segundos. Não, nós falamos de todos. Não, realmente você falou todos. De mim você falou 15. E do outro você deu 45 segundos. Então, é esse jornalismo que está sendo praticado no Brasil. Quando você vê, e eu leio sempre o El País, é um grande jornal da Espanha, que tem um grande grupo de correspondentes aqui no Brasil, é um outro jornalismo, parece que você está vendo uma outra realidade. Porque eles estão fazendo a reportagem investigativa, eles estão colocando os dois lados da questão. Por quê? Porque o jornalismo na Espanha e na Europa e nos Estados Unidos, eles têm o leitor como seu mantenedor. É do leitor, é do internauta que eles sobrevivem. Aqui não. A grande mídia sobrevive do Estado, ela é estatal. Veja que dobrou o orçamento de comunicação do Temer, tudo dobrou. Então, você já tinha Muda o governo... o tom. Completamente. Então, essa discussão da imprensa livre, de como se fazer um jornalismo de qualidade, é que também nesse imbróglio todo nós estamos presenciando. Né? Nós estamos presenciando. A abertura de investigação não significa culpa, mas o que é certo é que o linchamento que já aconteceu, né? Também o linchamento que já aconteceu foi promovido pelas pessoas que hoje estão sendo investigadas, né? Claro, todas as vezes que você pré-julga e você encontra sempre as línguas de aluguéis, a título de analista, inclusive com o título de doutor. Aí é cientista político, é cientista social, é economista, tem para todo gosto. Então você compra essas figuras, bota no horário nobre e eles começam a falar e dá o tom de analistas de uma realidade que está dentro da emissora que eles estão lá. Não dentro da orientação editorial. Da editora.
da emissora. Então, essa banda que vem tocando no Brasil, ela vem tocando há bastante tempo. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que você tem a imprensa sob suspeita, os políticos todos sob suspeita, e o empresariado é brincadeira, né? Esse empresariado, esses que foram descobertos, é brincadeira, né? Aí nós estamos falando de quadrilha, né? Então, quando se associa político com empresário, aí a quadrilha fica muito forte, né? Professor Geraldo de Magela, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta já já.